Olá, professor Regis e amigos mestrandos do curso de mestrado em Engenharia Mecânica. Dando início à apresentação de uma das ferramentas de PDP, no caso a escolhida foi a User Story para a apresentação. O que é uma User Story? A User Story, ou História do Usuário, traduzida literalmente para o português, é uma ferramenta de PDP que descreve de uma forma concisa uma necessidade do usuário do produto, ou seja, de um requisito sobre um ponto de vista desse usuário, de uma forma simples e leve. Então, nada mais é que a User Story, ou História do Usuário, é onde que o usuário descreve suas necessidades e os requisitos do produto. E a equipe de PDP ela procura entender e identificar essas necessidades e requisitos para que possa desenvolver um produto que atenda essas necessidades do usuário. Quais são os princípios da User Story? O produto é integralmente representado por meio das necessidades de seus usuários. Frase de Jeffries et al. Do ano 2000. Então, como a gente falou anteriormente, o produto ele tem que representar o que o usuário solicitou, com base nas necessidades dele e os requisitos levantados por ele. O produto desenvolvido é descrito por meio de itens do produto backlog. Cada um desses itens deve ser representado no formato de user stories, ou seja, uma user story representa um item do produto backlog. Quando a gente define ou desenvolve uma user story, a gente define a ideia maior, a história maior, e depois essa história maior se divide em histórias menores, que são outras atividades. E dentro dessas atividades tem a lista de atividades do produto, né, onde que se determina o prazo e os responsáveis para a execução dessas atividades. Exemplificando nesse próximo slide, o produto backlog, essa lista de atividades, como a gente vê ali, tem a lista de atividades principais, vamos dizer, na primeira coluna, e depois onde a gente pode falar como post-its, né? São as listas de atividades para aquela atividade maior, vamos dizer assim, com seus prazos responsáveis de execução. Exemplo padrão de User Story, representado em uma necessidade do usuário. Quando a gente elabora uma User Story, é uma frase que norteia toda a User Story, o desenvolvimento do produto. No quadrado da esquerda, vocês podem ver que eu, enquanto quem que seria o usuário, a posição do usuário, quero o que ele espera atingir de objetivo com esse desenvolvimento do produto ou o processo, para que e por quê, para qual problema ele resolveu nesse desenvolvimento do produto, se satisfez a necessidade dele. Então, no quadrado da direita, desenvolvendo uma frase estruturada, né, em relação ao user story. Então, eu, enquanto comprador de livros, que seria o usuário, né, o quem, quero encontrar um livro de que sei o título, o que ele espera atingir, o objetivo dele, e para poder comprá-lo, porque no caso é o objetivo dele, né, é comprar o livro. Então, eu, enquanto comprador de livros, quero encontrar um livro que sei o título para poder comprá-lo. Essa aqui é essa frase que vai nortear a nossa user story. Dando sequência de como criar a user story, como todo o processo de execução seja processo ou produto, tem as entradas, o processo de execução e a saída. No User Stories não acontece de forma diferente. Então, a entrada no User Stories é o tema de desenvolvimento, o que a gente precisa desenvolver, ela desenvolve, com base naquela frase que a gente viu anteriormente. O backlog priorizado do produto, ou lista de atividades de priorização e desenvolvimento do produto, as listas de atividades principais, critérios de pronto,
critérios, no caso, que precisam ser levados em consideração para a finalização da user story ter sucesso. E as personas, ou persona, pode ser uma ou mais pessoas que participam do processo, ou um ou mais usuários, né, para desenvolver a user story. Ferramentas, expertise do user story, ou seja, o grau de conhecimento, né, das pessoas que participam do planejamento do produto de processo, né, do PDP, em relação à user story. Quanto maior a expertise, maior melhor andamento, maior e melhor andamento do desenvolvimento do produto. Métodos de estimativa de US. Quando a gente fala em estimativas de US, a gente entra em prazos de execução, né? O cronograma de andamento das atividades, os prazos, os responsáveis para a execução das atividades. E a saída, user story propriamente dito, critérios de aceitação, quais são os critérios definidos para definir que o user story já foi finalizado e está funcionando, né? Que o produto está funcionando. Backlog priorizado do produto e atualizado. Ele é definido lá de forma primária na entrada, conforme você vai desenvolvendo o produto ou o processo, ele vai sofrendo algumas modificações, né? Então, no final, precisa ser tudo revisado e atualizado. E personas atualizadas, da mesma forma, né? Pode ter começado com uma equipe de PDP ou o usuário definido no início, né? E nesse transcorrer do user story, do desenvolvimento do PDP, pode ter mudado as pessoas. Então, a lista de pessoas envolvidas, tanto de projeto como usuário, também deve ser atualizada. Como criar as user stories, dando continuidade. A persona. A persona é para quem? É o usuário. Se tiver mais de um usuário, no caso final, ou mais pessoas envolvidas no processo, considerar criar diversas histórias, ou seja, criar uma user story para cada envolvido no produto ou processo. Etapas ordenadas. Escreva uma história para cada etapa do processo maior. Não, cada processo maior, no caso uma user story, vai ser definida em pequenas histórias ou mais outras atividades. Pode ser uma ou mais atividades ou histórias menores. Ouça ao feedback. Fale com os usuários e capture o problema ou a necessidade deles. Aqui tem a necessidade do approach com o usuário, né? Fazer uma entrevista, levantar dele o que ele espera receber do produto ou processo, né? É muito importante para captar as necessidades do usuário e passar as necessidades que sejam atendidas pelo produto. Como criar os stories, dando continuidade. Definir as subtarefas ou tarefas. Decida quais etapas específicas precisam ser realizadas e quem é responsável para cada uma delas. Quando a gente define as tarefas ou subtarefas, a gente vai botar ela de forma de... são as principais que precisam ser executadas, ou seja, priorizar as atividades colocando em uma ordem de grau de importância de execução. E cada uma delas, logicamente, tem o seu responsável e o prazo de execução. A definição de concluído. A história é concluída quando o usuário consegue realizar a tarefa descrita, baseada em critérios e testes de aceitação. Tratando lá como exemplo o comprador de livros, no final a gente vai dar por concluído realmente se o cara consegue, se o usuário consegue executar o que foi definido, ou seja, ele espera comprar o livro pelo título do livro para que ele possa ser pago. Então, vai ser feito um teste desse processo. Se o processo funcionar, é porque a user story foi feita corretamente, o processo de desenvolvimento foi feito corretamente
e a gente pode dar por concluída essa história. Continuando, como criar user stories, tem o tempo. O tempo é uma coisa complicada em todo o processo, né, de desenvolvimento de produto. Não tem um tempo certo, né, de finalização de um produto, né? Inclusive, em todo o processo de desenvolvimento de produto, se evita falar muito essa questão de tempo. A maioria das pessoas preferem confiar apenas nas estruturas de estimativa. Ou seja, vai dando as atividades, vai dando prazo, vamos fazer follow-up em cima das atividades, cumpriu, se não, qual o prazo de execução? E vamos seguir em frente até executar essas atividades. Como essas histórias também, no caso da User Stories, é, você pode, para dar maior velocidade, dividir elas em mais histórias, ou seja, a história maior dividida em uma, duas histórias menores, e dessas duas, três histórias menores podem originar mais outras histórias menores, ou seja, para dar um sprint, né? Para aquelas histórias que podem demorar muito tempo, quanto você mais dividir, mais pessoas envolver, mais rápido vai ser a execução. Template de uma user story. A gente viu lá no começo, né, uns slides anteriores, a história do usuário em geral são expressas em uma frase simples, como as seguintes: como, persona, né, o quem, eu quero e para quê. Detalhando, como persona, para quem estamos criando? Não estamos em busca de um cargo, estamos em busca de uma pessoa. No caso, a persona é o usuário onde que a gente vai atender, né, a necessidade, procurar atender a necessidade dela e seus requisitos levantados para executar o desenvolvimento do produto. Quero. Aqui descrevemos a intenção da pessoa, o que ela quer alcançar. Para quê? Qual é o benefício que ela quer alcançar? Qual é o grande problema que ela precisa de solução? Exemplo de uma user story. A user story pode ser montada de diversas maneiras, né? Mas aqui a gente colocou um exemplo de um user story, né? Você pode até colocar até a foto do usuário, do cliente, da empresa, do que você está desenvolvendo o seu produto. Mas é uma forma que a gente encontrou de exemplificar o que é uma user story, né? Tem aqui dando a numeração dela, né? O título, e ali, o que mais importante, né, é aquela frase que vai nortear o desenvolvimento do produto pela user story. Ali, ó, eu, como gestor, gostaria de gerar um relatório de processos que fosse separado por situação para ter uma visão geral da minha lotação, dado que o gestor informe o período para o relatório. Então, é essa frase que vai nortear a user story ou o PDP, né? Por que criar user stories? As histórias dão à equipe um contexto importante e associam as tarefas ao valor que elas agregam. Em cima lá do que a gente já viu, o feedback, esperar fazer uma entrevista, poder conversar com as pessoas, levantar as suas necessidades, os seus requisitos, para que possa agregar, né, valor ao nosso desenvolvimento. Para que as equipes de desenvolvimento novatas na metodologia ágil, as histórias de usuários não devem parecer uma etapa adicional. Para quem não conhece a metodologia, vai achar que é só um adicional, né? Uma informação a mais para desenvolver o produto, mas não é para considerar dessa forma, não. A User Stories faz parte do processo de desenvolvimento de produto, de grande importância, porque você tem aonde que você vai escutar o teu usuário. Benefícios. As histórias mantêm o foco no usuário. Uma lista de ações mantém a equipe focada nas tarefas que precisam ser realizadas.
mais uma coleção de histórias mantém a equipe focada em resolver problemas de usuários reais. Então, você a história em si, a user story, acaba integrando a equipe, né? Que você vai dividindo em várias atividades, pessoas trabalhando com atividades diferentes, mas com o mesmo objetivo, né? Para atingir a, a finalização do projeto, para poder resolver o problema dos usuários. A história permite a colaboração. Com a meta definida, a equipe pode trabalhar em conjunto para decidir como atender o usuário e alcançar essa meta. É como falado aqui, então, como é feito uma estrutura de lista de atividades em várias atividades, propicia um ambiente de colaboração, né, para alcançar a meta ou alcançar o objetivo do desenvolvimento. Continuando aí em benefícios, as histórias impulsionam soluções criativas. As histórias incentivam o pensamento crítico e criativo da equipe sobre a melhor maneira de resolver para chegar à meta final. O processo em si, né, de levantamento de atividades, propicia, né, a criatividade, né, dos participantes do desenvolvimento do produto, é, estimulando, né, as ideias, e, no caso, fica mais atingível, né, a meta no final do desenvolvimento. As histórias criam ritmo. Cada história resolvida, a equipe de desenvolvimento experimenta pequenos desafios e pequenas vitórias, criando um ritmo. No caso, é a motivação, né? Você vai atingindo, finalizando cada história, cada etapa, e vai te motivando a criar um ritmo para mais acelerado até para finalizar o PDP. User Story Mapping. O que é nessa User Story Mapping? É uma técnica de User Story que é aplicada quando criamos histórias para nossos usuários. Usa-se o ponto de vista do cliente, a dinâmica é voltada para o usuário e para como vai ser a experiência dele com o desenvolvimento do produto. Continuando, é conduzido em equipe que ajuda a definir a jornada de usuário com o seu produto. Identifica se existem gargalos e onde eles estão, quais são as necessidades que estão sendo supridas e se existe alguma demanda que ainda não foi dada a devida atenção. Então, nesse slide aqui mostra o que é um User Story Mapping, a ferramenta, a técnica usada. Você tem como base o usuário, né, a história dele, que é dividida em atividades ou pequenas histórias estruturadas, né, em outras atividades principais. Ele está depois abaixo tem as listas de tarefas, né, dos usuários que entram em mais detalhes, que seguem um fluxo de execução. Esse seria um exemplo, né, de User Story Mapping, né, onde que lá em cima tem as 4 histórias menores. Embaixo vem as listas de atividades principais e depois vem o detalhamento embaixo das atividades, com o sentido de priorização. No caso aqui é sempre a priorização de baixo para cima e da esquerda para a direita, né? Esse aqui que auxilia toda a equipe de PDP a identificar os gargalos, o que precisa ser dado mais importância na execução do PDP. Aqui são a bibliografia que nos ajudou a montar essa apresentação, né? Os itens de acesso à internet, alguns monografias e arquivos, artigos.
que tipos de recursos, uma pesquisa do, 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 do item, né? No caso da user story, apresentou essa quantidade de publicações, né? Variadas em artigos de jornal, resenhas, com recursos textuais e atas de congresso. Tópicos, o tema pesquisado, né, de ocorrências na internet, em itens de engenharia, ciência da computação, humanos e educação. Se bem que os itens mais pesquisados que a gente encontra nessas metodologias de PDP, no caso aqui da User Stories, foram mais direcionados na linha da ciência da computação. Engenharia é bem pouco, mas é bem concentrado na parte de tecnologia, né, da ciência da computação. E coleção seria os itens de busca, né? OneFile, Scopus, Advanced Technologies in Aerospace Database, Social Science Citation Index, Taylor and Francis Online Journals, onde também apresenta ocorrências desse tema relacionado a User Stories. Então, a gente finaliza essa apresentação, né, sobre essa ferramenta de PDP relacionada ou escolhida para a apresentação, que é o User Story. Qualquer dúvida ou comentário, tem o meu contato via e-mail e telefone celular, WhatsApp, ou quando a gente tiver um encontro nas aulas aí com o professor Regis na matéria de desenvolvimento de produto e processo. Agradeço a atenção e até a próxima.